Salve, torcedor alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Verdão News. Trago para vocês um cortezinho do jogo aberto com algumas informações e análises da mídia desse pós-jogo aí do Verdão, que venceu de 4-0 aí, com brilhante atuação de Flaco Lopes e Vitor Roque aí. Será uma nova dupla de ataque do Verdão. Vamos acompanhar aqui tudo que a mídia trouxe aí para a gente. Estamos no lado do prazer e quando perdemos aqui estamos sempre do lado do sofrimento. Não há aqui um equilíbrio. Felizmente nós, dentro do clube, sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos chegar. Pela primeira vez, o Alviverde teve Flaco Lopes e Vitor Roque juntos desde o início. E não poderia ter dado mais certo. Logo aos 3 minutos, depois de uma tabelinha com o argentino, o Tigrinho sofreu pênalti. O xerife Gustavo Gomes cobrou, abriu o placar e se tornou o zagueiro com mais gols na história da Libertadores, com 13 bolas nas redes. Se igualou ao chileno Rubem Espinosa. Na sequência, Flaco Lopes e Vitor Roque confirmaram a sintonia. Mais uma tabelinha entre os dois para o camisa 42 invadir a área e marcar o segundo do Verdão. A dupla continuou criando. Vitor Roque também queria deixar o dele. Até que depois desse lançamento de Piquerez, o camisa 9 ganhou da marcação e fez o terceiro do Palmeiras. Na segunda etapa, os donos da casa tentaram frear o ataque alviverde. Riveros chegou de carrinho em Flaco. O árbitro analisou o VAR e expulsou o zagueiro do Universitário. Com um a mais, o Verdão seguiu com oportunidades. Facundo Torres mandou para cima. Piquerez chutou de longe. Flaco Lopes aproveitou a sobra. Na hora, o árbitro até marcou impedimento, mas o VAR confirmou o segundo gol do argentino na partida. 4-0 Palmeiras. Goleada do Verdão em Lima. E podia ser mais. Só que nesse chute de Emiliano Martinez, o goleiro do Universitário espalmou. Vitória com autoridade e atuação decisiva da nova dupla de ataque. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes. Mas a gente treinou bastante, sabia o que eles iam fazer e tem vezes que a bola não quer entrar dentro do gol, mas é futebol, a gente poderia ter menos eficácia hoje e estaríamos falando de outra coisa, mas a gente gerou muito, fizemos para merecer e acho que é um justo resultado que a gente conseguiu aqui. A torcida se animou com a parceria Flaco e Roque. A empolgação gerou memes nas redes sociais com comparações de outras duplas que fizeram história no Verdão e também na seleção brasileira. Esse perfil brincou: Bebeto e Romário? A atuação que ganhou destaque internacional. O jornal espanhol AS destacou: o melhor Vitor Roque está de volta. Uma goleada que dá confiança à equipe de Abel Ferreira, que segue 100% na Libertadores. Na próxima quinta-feira, no jogo de volta, aqui no Allianz Parque, o Verdão entra em campo embalado, com a vaga encaminhada para as quartas de final. E pode perder por até 3 gols de diferença, que avança na competição. E, portanto, o trabalho que nós temos é imenso e agora é dar consistência a isto, sabendo que vamos ter altos e baixos. Mas sim, hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta um jogo em nossa casa. Abel Ferreira, criticado por aplaudir as vaias da torcida na eliminação da Copa do Brasil no derby, mandou a indireta após a vitória em Lima. Olha, tenho que ter cuidado ao falar dos índios, né? Mas a verdade é que encheram o estádio e, corrijo-me, estavam a perder 4-0 e estavam a aplaudir os seus jogadores, certo? Era isso que estavam a fazer. A torcida do Universitário estavam a perder 4-0 e estavam a puxar pela equipa. Parabéns. Parabéns. Ressentimentos à parte, é o Palmeiras de Abel Ferreira fazendo mais uma vez história a caminho da glória eterna. Queremos ir em busca da glória eterna mais uma vez, mas sabemos que há equipas também muito competentes nesta competição e nós nunca sabemos o que é que vai acontecer.
O Abel aproveitou que ganhou de 4-0, uma atuação muito boa. O adversário não era forte, não tem tradição, mas tem que fazer a sua parte. Nem todo mundo goleia times que são mais fracos, não é? E o Palmeiras, fora de casa, foi lá e, como disse o Edu, já experimentou o gramado da final da Libertadores, vai que, né, de repente. Agora, o interessante é que o Abel, na coletiva, ele deu aquela alfinetada certeira para a torcida. Porque ele disse, eles estavam perdendo, sendo goleados e continuavam apoiando. E muita gente, estádio lotado. Edu, pode comentar, vamos começar por aí. Antes da gente falar do Flaco, do Vitor Roque e do jogo. Renata, desnecessário. Eu acho que ele poderia muito bem falar da equipe que jogou muito bem, a escalação que ele colocou. O time jogou da forma como a gente viu o Palmeiras jogar, com foco, com marcação em cima. Aí você tira o foco, começa a elogiar a torcida adversária, que cantou realmente sim até o final e tal. Mas a torcida Palmeiras também faz isso. Faz isso sim agora, você não vai fazer perdendo. Quem que vai fazer isso aí perdendo? A torcida não tá nem indo. Um jogo que não foi esse assim, ó. Mas teve 27 mil pessoas. Contra o Ceará. Contra o Ceará. Então são coisas assim, desnecessárias que acaba cutucando o Abel. Eu não faria isso. Agora, se você quer fazer isso, é uma coisa que você traz uma responsabilidade para você. Ele já aplaudiu a torcida, né? Traz uma responsabilidade para você desnecessária e depois aguenta a cobrança, entendeu? Aplaudiu. E você jogar em time grande, é isso. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer fazer, principalmente pelo investimento que o clube fez, você tem que estar sempre brigando por títulos. Agora tem um detalhe, o Abel Ferreira conquistou muitos títulos, tem um currículo recente no Palmeiras invejável. Quando não ganha, está praticamente sempre disputando, chegando em decisões. Então, o Abel que ele está demonstrando também, que eu só estou trazendo um outro aspecto da questão, é que ele não se sente bem, sabendo que já fez tanto, e aí numa derrota e principalmente numa eliminação por um rival na Copa do Brasil, a torcida, Abel, clássico é diferente. O Abel, ele não pode tratar todos os jogos iguais. Porque clássico é clássico aqui no Brasil. E derby é outro. É mais ainda, tem um outro patamar essa história. Então, a torcida não era simplesmente ser eliminado da Copa do Brasil ou de uma competição, era ser eliminado pelo principal rival, Cicinho. Exatamente, mas se eu não me engano o Palmeiras está mais de um ano sem ganhar uma competição. Mas perdeu 3 já pro rival. Mas perdeu então, 3 jogos pro assim, rival. Eu também, na verdade, eu tô junto com o Abel. A torcida do Palmeiras está reclamando de barriga cheia. A torcida do Palmeiras tem que cobrar, sim. Edu, eu entendo a questão da cobrança. Existe cobrança, mas sem afetar o elenco. Você pode cobrar o time, o desempenho, mas sem afetar o dentro de campo, porque tem sido exagerada, sim, a cobrança do torcedor palmeirense, até porque o Palmeiras perdeu excelentes jogadores e que eram protagonistas. O Abel tá tendo, olha a carreira vitoriosa dele, então o torcedor tem um mínimo de paciência com a equipe, com o momento. Mas ficou um ano, tá um ano sem ganhar. Tudo bem, mas só que agora, você sabe que o Abel ganhou o último título? Foi o Paulistão. Esse ano quem ganhou foi o Corinthians. Um derby é diferente, assim, se o Palmeiras perdesse para qualquer outro. É lógico, o torcedor não quer ver perder. O torcedor não quer ver perder. Mas o Abel só está querendo deixar claro que tenha um pouco de paciência, que é um processo. É um processo, poxa, e quantos anos ele tá? Quantos títulos ganhou? Então, eu tenho essa. Eu tô junto com o Abel. Eu tô junto com o Abel. Eu sei que ele é gargamel, é zangão. Mas assim, nesse momento ele está certo. A torcida do Palmeiras tem que aplaudir. Até porque se jogar o próximo jogo e perder, a torcida vai vaiar de novo. O direito dela é isso. Que é normal. Não é normal. O torcedor não é normal. Olha a exigência dos caras. O torcedor também precisa saber o que eles querem. Não é normal. O sarrafo aumentou, irmão. O sarrafo no Palmeiras aumentou, ganhou títulos, vai subindo. E a cobrança vai aumentando. O Palmeiras tem que concentrar aí, ó, que pode ganhar a Libertadores. Porque o São Paulo tá assim, porque não tem aquela cobrança. O direito do torcedor é esse, de vaiar, de aplaudir no estádio. Esse é o direito. Você não pode tirar o direito do torcedor no momento ali de vaiar, de aplaudir. Não, mas eu não tô tirando o direito. Eu só tô falando que o quê? O torcedor palmeirense está chorando de barriga cheia. Isso não é tirar direito. O Abel só está deixando claro que custa, no momento de dificuldade, o torcedor aplaudir. E aplaudiu ele, sim. O torcedor já aplaudiu ele, prova disso é o Corinthians, que só perde, o torcedor só aplaude.
perde. Você nem coloca o Corinthians nessa balança. O Corinthians só perde o torcedor, ó. Primeiro que não vai dar. Mesmo, só toma ataque o torcedor, ó. Você não foi na arena, você não sabe como é que é aquilo lá. Não, mas a gente Você nem sabe que o negócio velho dos caras. É diferente. Agora, o que eu tô falando do Abel, que vocês não estão atentos aí. Um ano sem ganhar nada e vai pro Mundial só pra passear. O torcedor não gosta disso. Aí já foi. Ficou entre os 8. Ah, não foi? Não, ficou entre os 8 ficou melhores. Ficou entre o quê? 8 melhores do mundo. Nossa, parabéns. Entre os 8. Foi porque foi campeão da Libertadores. É o título entre os 8. Vai lembrar dos 8. Não lembra nem do segundo colocado. E você Quem foi o vice-campeão? Não pode brigar com a torcida. Porque ela foi campeão da Libertadores. A Leila tá brigando com a Mancha faz tempo. O Abel tá brigando. Peraí. Porque ali tem pulso, ali tem comando. Quer ensinar o torcedor a torcer, eu só acho que o Abel tem todo o direito de ficar chateado, pensar, puxa, eu já fiz tanto, porém, olha o que está acontecendo agora. Mas ele tem que entender. Claro. Ele tem que entender o contexto. E sabe como é que você faz, Abel? Igualzinho ao que o Palmeiras fez ontem. Ganha, goleia, joga bem, muda o time. Eu quero parabenizar o Abel especificamente, porque aqui nós pedimos muito, de verdade. Eu sei que a mídia, de certa maneira, também pediu, mas o Jogo Aberto foi incisivo, que nós gostaríamos, desde o início do jogo, ver o Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos, atuando. O Capelanes, até eu conversava com ele e falava, olha, no Atlético Paranaense nem sempre ele era fixo, nem sempre ele era esse 9, esse mais adiantado, ele tinha mais liberdade de movimentação. E ontem, o gol do Flaco com a tabela, com o Vitor Roque, é uma pintura. É coisa linda. E esses caras sempre jogavam no finalzinho do jogo, às vezes não jogavam juntos, saiu o Vitor Roque, entrava o Flaco. E o Abel criou algo diferente, mais uma possibilidade para o Palmeiras poder se organizar daqui para frente, porque ele tem essa Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, um jogo duro contra o Botafogo no próximo domingo. E é por aí, Ronaldo, tem que organizar as coisas em campo, porque aí a torcida vai junto. A torcida estimula isso para o treinador não acomodar também. Porque toda hora ele vai, não, aí que é comigo, eu resolvo e tal. A torcida, ela tem esse sentido dentro de um time. Então você não pode se afastar da torcida, como fez a Leila, como fez... Agora você não pode também toda hora abrir o portão. Você não pode mas a Leila, ela não tem negociação, ela não banca organizada. Então, é um erro dela, pra mim é um erro dela, de não trazer a torcida para o time. Eu acho que a organizada ela tem que ser autossustentável, ela tem que se sustentar. Sim, ela se sustenta, mas você também não pode toda hora Agora, dirigente não pagar as contas e ainda sustenta a torcida, que isso? Não, e usar o cartão também, aí é um absurdo. Aí não tá falando do Corinthians. Mas não é só no Corinthians, tem vários clubes. Vários clubes. O dirigente sustenta a organizada para não ter vaias, para não ter cobrança, para não ter problemas. É mais fácil deixar aquele dinheirinho ali para isso. E não pode, não é legítimo. Eu não estou dizendo aqui para ela chegar a fazer um almoço, porque ela já fez almoço, ela já fez pizza, tudo, quando ela quis entrar lá. Tá me entendendo? A diferença é essa. Mas no momento em que ela foi colocada contra a parede, ela parou. Sim, ela parou, porque ela falou, mas peraí, vocês estão me sufocando. E no Palmeiras, torcedor lá para protestar não entra, ninguém abre o portão, não. Então, ela tá fazendo isso. Até quando vale a pena isso, essa briga? Se o clube não é de uma pessoa só. É isso que me irrita também, ver algumas vezes. Achar que é o dono do clube. Ninguém é o dono do clube. O clube só é gigante porque tem uma torcida que faz a diferença. Serve para o Corinthians também. Vocês estão achando que vão fazer uns negócios aí dos conchavos aí e colocar pessoas que o pessoal não quer? Vai dar tumulto aí. Vamos ver se o Abel vai ficar depois do final do contrato. Acaba em dezembro o contrato do Abel. E a grande questão é essa, se ele vai ficar ou não. E eu imagino que ele está esperando se vai ganhar ou não um título também, até para ficar. E opção que deu certo, hein? Que bom que Abel Ferreira colocou o Vitor Roque e o Flaco Lopes juntos desde o início da partida. E já a gente vai falar do jogo, porque eu quero falar da coletiva. A coletiva do Abel é sempre um capítulo à parte. Deve ter uma audiência em tudo que é lugar, não é? Sgarbi, ele deu uma provocada, comparou, não comparou diretamente, mas falou que a torcida do Universitário lotou o estádio, aplaudiu mesmo quando eles estavam perdendo já de uma maneira até feia, além do esperado. Recado para quem? Para a torcida do Palmeiras. Ô, Rê, eu falei durante a semana aqui, no comecinho da semana, de que o torcedor do Palmeiras, muitas vezes, o torcedor tem razão, né, cara? Eu falo sempre aqui, o torcedor é o maior patrimônio, paga ingresso, compra camisa, tá apoiando na boa, na ruim. O torcedor tem razão. Só que eu vejo na torcida do Palmeiras, nos últimos tempos, uma necessidade de criar crise onde não tem. Eu sei que a régua é muito lá em cima e isso é bom, né? Mostra que o Palmeiras está muito bem nos últimos anos, mas é uma turbulênciazinha na temporada que o São Paulo vive toda hora, que o Corinthians vive toda hora, que o Flamengo muitas vezes vive, que todos os times vivem... Mas ele tem que treinar um time, ele não tem que pautar a torcida, eu sei. velho. Se você deixar falar, eu vou chegar lá. Não, você tá enrolando, você tá parecendo um Capelani. Eu tô falando que existe isso. Existe um negócio assim na torcida do Palmeiras que cria uma crise que parece que, nossa, o time tá brigando pra não cair, onde não tem.
Eu vejo isso. E aí eu entendo o Abel reclamar. Se eu fosse o Abel e eu fosse mandado para aquele lugar que ele foi mandado, eu ficaria incomodado também. Mais uma vez, o torcedor tem razão. Incomodado e trabalhe. Mas trabalhe ele não... Ronaldo, incomodado e trabalhe. É só isso. Ronaldo, o cara ganhou 2 Libertadores, mais do que o seu time tem na história. O cara passeou em 5 mundiais aí, velho. Tá bom, ganhou 2 Libertadores. O Corinthians ganhou a Libertadores invicto. Ronaldo, E ganhou invicto. O retrospecto do Abel nos últimos anos é maior, talvez, do que o seu time. Só pra você ter uma noção. Nossa, parabéns. Você tem mais dinheiro que eu aqui. Parabéns. Vira um banco. Não, mas é verdade. O número de títulos do Abel Ferreira com o número de títulos de vários clubes da Série A vai ser humilhante. E o melhor jeito de acabar com uma crise, que existia essa crise... Não ganha nada. Tá bom, mas o melhor jeito de acabar com essa crise... O Corinthians ficou 6 anos sem ganhar nada. O Corinthians é o Corinthians, o Corinthians é maior que tudo isso aí que vocês estão falando. O melhor jeito de acabar... O Corinthians é maior que tudo isso aí, velho. E o melhor jeito... aí brigando. Ronaldo, o melhor jeito... Mora em tudo. É do mundo. Fica quieto. O melhor jeito de acabar com uma crise é assim, goleando numa Libertadores e dando a resposta. Nossa, Universitário, parabéns. Ó, nota. Uma salva de palmas. Goleou o Universitário do São Paulo. Só para explicar, o seu time foi eliminado pelo Barcelona. O meu time nem tá aí. O meu time, quando foi colocado à prova, goleou e ganhou em casa do rival. Pronto, acabou. E na pré-Libertadores? Foi eliminado. A pré-Libertadores não era pra nós. Nós estávamos sem elenco. E até hoje estamos sem elenco. Não dá pra discutir. Você está olhando pra mim com essa sobrancelha levantada, Renato, então eu vou parar de falar. É que eu tô pensando assim, às vezes tem... É tipo, sei lá, a mulher que é casada com o Roger Federer e olha pro lado. Não existe. Não pode. Isso, você tá com o melhor. Você tá tendo aquilo que tá no topo, no ápice. Por que eu sou Corinthians, eu vou ficar olhando pro lado. Aí assim, ó, é normal. Ah, já tô casada há vários anos, já tá aqui todo dia. É normal, tem que ser sempre assim. Não é normal. Não é normal ganhar sempre no futebol. Infelizmente. Todo mundo adoraria isso. Qualquer torcedor quer ser feliz, quer vitória, quer gols, quer conquistas. E não é sempre assim. E quando tem, não valorizam. Comemora um dia, no outro a vida segue. Você deu um exemplo bom, Rê, porque é a mesma coisa. Vamos por aqui, só uma suposição. É o que você falou, do Roger Federer. Se o Átila olhasse pro lado, não pode. Namora a maior de todas, é isso. É a verdade. Aí você Rapaz! Mas olha só, gente! Isso aí, ô, Negão! Você é louco, Negão! Negrão! Arrumou um emprego, Isso é tudo exemplo. Antes de daqui a pouco, Léo Dias é exemplo. É brincadeira, Esse programa tá demais. Morango do amor não é aqui. Bom, Abel Ferreira na Libertadores, voltando aos números. 59 jogos, 40 vitórias, 14 empates, apenas 5 derrotas. O aproveitamento dele na Libertadores é de 75,7%. Aproveitamento no Mundial. São 142 gols marcados pelo Verdão e apenas 42 sofridos. Tá louco, olha isso, cara. Aproveitamento no Mundial. Vai pra você que o Mundial tem que você que gosta de números, de análises, você que presta atenção nos detalhes. É aquela coisa, né? Não se pode ganhar sempre, mas se tratando do Grêmio, aparentemente perder todas é possível, né? Mas enfim, tirando a brincadeira, o Abel Ferreira, eu também não gosto quando ele fica pautando a imprensa ou pautando a torcida. Muitas vezes até a gente que está desse lado diz o que ele deve fazer, mas sabe que às vezes a gente acerta? Porque se o Abel tivesse humildade para reconhecer que há muito tempo, ou pelo menos há algum tempo, cronistas, comentaristas e torcedores haviam pedido Vitor Roque e Flaco Lopes juntos. Olha que loucura. E ele insistia no Facundo pediu Torres. aqui, velho. O Chiquito. Foi o primeiro. Foi o primeiro a pedir, do Dracena aqui. Por quê? Porque conhece futebol, porque está analisando, porque está assistindo. E é claro que o Abel Ferreira tem um domínio e um controle sobre o seu time, muito mais do que nós todos aqui, ele está no dia a dia. Mas tem coisas que nós também estamos aqui percebendo as coisas erradas e também tentando ajudar, porque é o nosso papel. Então, se o Abel Ferreira entendesse, e ele entendeu, e está tudo certo, não precisa ficar, porque ele está lá no dia a dia e percebeu, e acho que agora, quando o campo mostrou que ele dê sequência, porque o Palmeiras tem uma dupla de ataque que pode muito bem funcionar. Tirando a fragilidade do adversário, você tem que analisar a movimentação. E aí, o que o Edu, por exemplo, dizia muito aqui, o Flaco é um cara de área, o Vitor Roque se movimenta. E ontem foi até o contrário. Muitas vezes o Flaco saiu da área, o Vitor atacando o espaço. Então, assim, Abel, nem sempre a imprensa está errada. E nem sempre a torcida também. Eu achei, Capelanes, pode ser que eu me engane, que a mágoa maior é com a torcida nesse caso.
até do que com a imprensa, porque muitas vezes a imprensa é o foco central dele, sempre é o foco, não é? E o treinador, infelizmente, ele só fala depois de jogos. Quando ganha, ótimo, teoricamente você está mais animado, mais feliz, mas eu gostava quando os treinadores falavam no meio de semana, quando a gente tinha mais possibilidades até de interagir com eles. Mas o Abel é um sujeito de memória curta ou de memória seletiva. Porque quando o Palmeiras foi eliminado temporada passada, a torcida aplaudiu a eliminação. Por quê? Porque o Palmeiras entregava. O Botafogo, né? Palmeiras entregou, Palmeiras buscou. E lotado, né? Lutou, Capel. Palmeiras tentou. E com a eliminação, a torcida aplaudiu. Agora, Abel, você com uma temporada ridícula, um desempenho horrível, com 2 eliminações para o seu maior rival, passando por todos os problemas que eles passam, você quer aplauso do quê? Você quer dar indireta para quem? Seu trabalho horrível nessa temporada. Você é um monstro com os números. Isso aí é inegável. Palmeiras é Libertadores, nunca mostra o Mundial, né? Nunca mostra a presença no Mundial. Por mais que tenha pegado aí, de fato, o Universitário, que não é aquela coisa também. Não chega nem a ser maternal esse time do Universitário. Mas parabéns, pegou o adversário fraco e fez o que tinha que fazer. Agora, você cobrar do torcedor, cobrar entre aspas, com indiretinha, que coisa imatura, que coisa pequena, ainda mais um cara do seu tamanho, com a sua identidade, com a sua representatividade. Então, assim, a memória dele é seletiva, a memória dele é curta e dar essa indireta para o torcedor é mais uma prova que o ciclo do Abel Ferreira está chegando ao fim. Muito mais por ele do que pelos outros. Meu ponto de vista é esse aqui. Marco, você acha que ele saturou ou ele está agora com aquela gana de eu quero ganhar um título, eu quero mostrar que ou essa Libertadores ou o Brasileiro, alguma coisa virá? Abel é um cara sanguíneo. Tá ruim o negócio aqui. Abel é um cara sanguíneo. Ele o calor do português, aquela coisa verdadeira de não saber fazer uma metáfora, uma comparação menor, ele vai direto ao assunto, como é a sua origem, como todos aprendemos, com os brasileiros aprenderam com os portugueses, são diretos. E às vezes ser direto, para a nossa turma aqui de brasileiro, é um pouco ofensivo. Eu acho que ele jogou contra um time que eu dizia que voltava classificado, ontem falei isso, volta classificado, time muito ruim, o futebol peruano está numa baixa tremenda, e eu acho que nessa hora o melhor que ele tinha que fazer é, ganhamos, bem, obrigado, não passa em direta, não está na 5ª série, ele é o melhor treinador do Brasil, ele está acima desse tipo de picuinha. Então, como uma pessoa inteligente, ele vai falar, pois é, ganhamos, né, e tal. E o que ele está magoado é com o torcedor que o xingou, claramente foi com isso. E, aliás, o torcedor xinga toda vez que o Palmeiras perde um jogo, porque o torcedor não tem autonomia sobre a diretoria. E isso é fundamental para um clube ir bem. A Leila não dá autonomia para mandarem nela. E isso é fundamental. Everton Guimarães, para você foi desnecessário, o Abel fez um desabafo, ele queria mesmo mandar esse recado para o torcedor, esperou uma goleada, um jogo bem construído pelo Palmeiras? Ou, na verdade, será que ele está cansando do dia a dia, da relação com a imprensa, torcida, vários campeonatos? Qual é a sua leitura? O Abel, vem cá, senta aqui no divã do HG. O problema não é... O problema do rendimento do seu time até o jogo de ontem não está ligado ao apoio da torcida. Eu acho, Abel, que você, seu gerente de futebol, seu diretor de futebol, acho que eles podem começar a olhar com mais cuidado para o ambiente que você tem aí. Tá tudo bem, Abel? Tá tudo bem, o ambiente está legal. Eu falei disso aqui ontem. Quem viu o programa de ontem pode entender onde eu estou querendo chegar hoje. Eu estou só perguntando, o ambiente está legal? Os gringos com os jogadores brasileiros, o relacionamento está bacana, o clima está supimpa, como dizia minha mãe? Ou tem um racha dos gringos? Porque aqui teve. E eu dei o exemplo ontem. Hein? Uma pessoa aqui de Belo Horizonte, que conhece muito bem um jogador do Palmeiras aí, me disse que, por exemplo, no aniversário do Gustavo Gomes, esse jogador não esteve presente lá. O clima entre a turma toda, com os gringos, está tudo 100%. É que ninguém vai responder isso e ninguém vai dizer que está ruim. Mas quando o time passa a não render, com o conhecimento que você tem de futebol e com a qualidade do elenco que você tem, eu preciso olhar para algo e falar, será que aqui não tem um problema? Tá supimpa o relacionamento interno aí?
Você está satisfeito com o trabalho do gerente de futebol, do diretor? Eles estão conseguindo segurar a onda, né? De repente o Marcos Rocha perde totais condições para jogadores que de repente nem são extras. O Veiga, de repente, e aí? Tá tudo bem o clima aí? Eu só estou deixando a pergunta no ar. Os brasileiros, tá todo mundo presente no aniversário do Gustavo Gomes? Estranho isso aí, hein? Mas eu acho que vale uma reflexão, porque a culpa não é do torcedor do Palmeiras, hein? Não é. Acho que vocês podem olhar para dentro aí do clube. O Everton está falando sobre reformulação. O Palmeiras nitidamente está passando por uma reformulação bem drástica. Nomes que venceram muito e que colaboraram para aqueles números do Abel na Libertadores, muitos já foram embora. Então, vai mudando a característica do grupo, a personalidade dos jogadores, as afinidades. Isso é nítido. Quem não percebe que o Palmeiras... E aí o Palmeiras, no meio de tudo isso, ainda teve 2 craques que vieram da base, o Endrick e o Estevão. Então, é isso. O Palmeiras não é o mesmo de 5 anos. Nem o Abel. O Abel... É isso, torcedor alviverde. Esse foi o vídeo que eu separei para vocês com algumas informações aí desse pós-jogo e toda essa situação do Verdão aí, né? No qual o Verdão conseguiu vencer por 4-0, uma vitória muito importante, muito expressiva aí. Pois essa grande vantagem aí desse jogo de ida pelas oitavas aí da Libertadores em cima do Universitário já dá uma boa aliviada aí, até para o Verdão conseguir jogar o próximo jogo contra o Botafogo sem precisar poupar alguns jogadores, né? Pensando aí já com força máxima para o próximo jogo agora neste domingo contra o Botafogo às 20h30 na casa do Botafogo. Então o Verdão consegue aí botar força máxima para esse jogo, jogando todos os titulares aí, e com certeza, como todos nós torcedores aí, vamos querer ver o Flaco Lopes e o Vitor Roque de novo aí. Essa dupla de ataque ficou perfeita, como podemos ver nesse jogo aí, apesar do adversário ser um pouco abaixo, né, na qualidade de jogo ali, mas conseguimos ver um Palmeiras diferente, Palmeiras fazendo triangulação, fazendo jogadas individuais ali na frente, e não só aquelas corridas de linha de fundo lá e cruzamento para dentro de área, como vinha fazendo aí nos seus últimos jogos, né, sem o Flaco Lopes. Então achei muito importante esse encaixe aí que o Abel fez do Flaco Lopes aí junto com o Vitor Roque. Ficou muito bom, né? Com certeza também não podemos já sair falando que tem que ser assim, né? O Abel vai nos seus treinamentos e nos próximos jogos vai fazendo os testes aí, até porque o Verdão passa por essa reformulação aí depois da saída do Endrick e depois do Estevão, né? Mudou muita coisa, eram 2 jogadores excelentes que tinham aí, mas a Abel vai conseguir acertar esse time do Palmeiras, e aí creio que esse time que jogou agora aí nesse jogo de ontem seja o time mais viável para poder colocar como titular, né? Então vamos esperar aí que esse elenco consiga fazer esse mesmo desempenho que fez aí, vencendo por 4-0 no próximo jogo contra o Botafogo, pois estamos ali na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, e essa vitória em cima do Botafogo vai ser de extrema importância para poder continuar na parte de cima da tabela ali, sonhando ele com o primeiro lugar, pois o Verdão tem um jogo a menos ali do que o Flamengo. Então, se vencer o Botafogo, já vai para 39 pontos, ficando apenas 1 ponto atrás do Flamengo, que é o atual líder. E com isso, tendo um jogo a menos, quando resolver esse jogo a menos aí, quem sabe ele ficando em primeira colocação no Brasileirão, e vamos rumo aí ao título brasileiro, mais um título brasileiro aí para o Verdão. No mais isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixe like aí no vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários aqui o que vocês estão achando dessa dupla de ataque aí do primeiro jogo dele, já com um grande resultado aí de 4-0, né? Então, deixe nos comentários o que vocês acham, se o Abel deve manter essa mesma escalação aí como uma escalação titular para esse time do Palmeiras. Mas isso, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.